Pessoal, então vamos começar. Uma boa tarde a todos, né? Estamos aí mais uma vez via videoconferência, né? Já que estamos em recesso social, em quarentena social, né? E conforme a nossa determinação aí da reitora, também prefeito, governador de estado, a gente então está realizando essas aulas EAD, né? Na verdade aqui seria uma teleaula, tá? Vocês se sintam à vontade a qualquer momento em fazer questionamentos, né? Se tiver alguma dúvida aí. Então eu tentei disponibilizar para vocês já acho que na quarta-feira eu já deixei essas transparências, né? A minha ideia era até na quarta ou quinta de manhã deixar os vídeos, mas eu tive alguma dificuldade com os vídeos, tá? Eu gravei o primeiro e fui manipular ele e o programa fez uma bagunça, tá? Não sei como é que ele conseguiu misturar pedaços, o fim foi para o início, início para o fim. Estava falando do assunto, entrava um minuto de outras transparências, enfim, não tive que regravar, né? Porque na verdade a gravação tinha sido salva, mas eu tive que recortar ele de novo, porque na verdade eu tinha recortado uma vez, tirando alguns erros e tal que a gente faz, né? Daí quando eu erro, eu paro um pouquinho, deixo um silêncio, continuo fazendo a aula, depois eu vou lá e corto, né? Até, claro, não aparecer o erro, também não ficar grande o vídeo para vocês. Daí o segundo a mesma coisa, né? Daí eu liberei o primeiro, e o segundo deu o mesmo problema, no caso foi o som, o microfone numa parte que eu falei não funcionou, daí eu tive que gravar só a voz naquela parte, né? Ainda bem que eu consegui detectar mais algumas coisinhas, enfim. Aí consegui mandar os três vídeos, né, com as explicações. Que a ideia era que vocês, né, não sei quantos e como conseguiram ver as transparências, ver o assunto, né, ou enfim, assistir as videoaulas e tal, né, a ideia era que vocês já viessem mais ou menos prontos, assim, né. Mas, independente disso, né, eu vou fazer bem rapidamente aqui um resumão, né, que é o mais importante, né, e tirar as dúvidas de vocês logo em seguida. Tá? E também aproveitando, como a princípio a gente tem que seguir o nosso calendário normal, né, tá? Todas as sextas-feiras nos encontramos, então no final de maio, se o calendário continuar, seja à distância ou presencial, a gente teria a última aula, que seria a apresentação de um trabalho. Então, depois, no meio, no final da aula, a gente vai conversar um pouquinho com esse trabalho que eu já pensei no formato, nos grupos, etc. E aí quero passar para vocês, inclusive como a gente está interagindo, já tira as dúvidas, já divide os grupos e assim por diante. Muito bem, então a gente está trabalhando agora nessa semana, né? A semana passada foi os dispositivos que a gente chama de passivos, né? Ou seja, eles funcionam sozinhos, sem precisar você fazer nada, né? Deixa ele parado ali que ele funciona. Os filmes, né? Que são não só para diagnóstico, né? O filme radiográfico que a gente usa aí na radiologia, né? Mamografia, etc. Mas também, principalmente, o filme como um dosímetro, como medidor de dose, certo? O IRD, que é da CENEM, eles fazem, não sei se ainda fazem, né, mas eu visitei lá o laboratório deles, eles usam filme, porque tem a vantagem do filme com relação a nêutrons e coisas do tipo, outras partículas em Angra. Então, do filme, o dosimetria de filme é usado muito em Angra. Aí você bota os filtros, aquela coisa toda que a gente viu. Me parece que tem mais um outro serviço que eu acho também é da CENEM. Os outros laboratórios todos que a gente tem no Brasil de dosimetria são laboratórios de TLD, tá? Até aproveitando, na Europa e nos Estados Unidos já está entrando muito a questão do OSL, tá? O Ezequiel acho que perdeu a conexão. O Eduardo volta e o Ezequiel sai, tá? Acho que esse vai e volta. Voltou o Ezequiel. Certo. Vocês estão me ouvindo bem? Que como está caindo, eu não sei se está caindo por causa da minha conexão ou por causa da conexão de vocês. Ouvindo perfeitamente. Obrigado, Eduardo. Tá, Daniela, certo, ok, não tá cortando tudo, qualquer coisa vocês me avisam, tá?
Então, o TLD ainda é muito usado no Brasil, a Safra Landauer, tá? A Safra Landauer, na verdade é Landauer porque ela é americana, né? E é em parceria com a Safra. Lá nos Estados Unidos eles usam, acho que só usam SL, ou 90% SL. Parece que a Safra, que é do interior de São Paulo, queria também oferecer o serviço do SL, só que é um pouquinho mais caro e tal, enfim. E depois do TLD vimos... Depois a gente viu, por fim, a caneta, né? Que era o único medidor passivo, relativamente barato, né? Caneta é $50, $100, $50 você compra uma caneta. Caneta comum, antiga, analógica, né? E então, simples, rápido, você ter uma medida de dose alta, né? Porque vocês viram a precisão dela é bem ruinzinha, bem fraca, né? Mas no caso de uma dose mais alta, etc., instantânea, você poderia já medir, ter a resposta imediatamente. E daí, então, a gente passa agora, então, aqueles eram os ativos, desculpa, os passivos, que você precisava, então, no caso de filme, TLD, fazer todo um processo físico, químico, né, ou processar, ou botar calor no TLD e assim por diante, para poder fazer a leitura. A não ser a caneta, né? Que aí a caneta agora tem o nome de caneta, por questões só de marketing, digamos assim, mas agora ela é digital, etc. Daí ela é, que a gente vai ver, ou com semicondutor, ou com cintilador, alguma coisa assim. Porque ela agora passou a ser ativa por ter a bateria e tal, daí ela consegue às vezes medir um pico, ou medir acumulado, enfim, tá, ou instantâneo, aí perdeu um pouco a característica de caneta mesmo, certo? E agora, então, a gente passa para os passivos, certo? Então, o que a gente quer ver aqui com os passivos? Deixa eu só ver se eu consigo botar a tela cheia. Tá, não vou usar a tela cheia, vai ficar assim mesmo, que é melhor. Certo. Então, o que nós temos agora? Os passivos. Quais são os passivos, né? Os grupos de passivos. A câmara de gás, que eu gosto de chamar de câmara de gás, né? Quem já conseguiu ler já ouviu o vídeo lá, eu explico por que eu chamo de câmara de gás, mas é muito comum chamar de câmara de ionização, ou em inglês ion chamber, né? Câmara de íons, câmara de ionização, certo? Mas eu prefiro chamar de câmara de gás. Os cristais de cintilação e os semicondutores. Então, são os três grandes grupos de dispositivos ativos. Tá? Muito bem. Então, começando com a câmara de gás, ela é muito simples, certo? Ela, então, é uma carcaça, né, geralmente cilíndrica, que é a câmara onde está o gás dentro, né? Inclusive, pode ser aberta, né? As primeiras câmaras historicamente eram abertas, ou seja, era simplesmente ar puro aqui era aberto desse lado. Hoje já se faz ela lacrada, fechada, até com gás especial, né? Um gás nobre, se for o caso, lacrada, com um pouquinho de pressão para ter mais massa dentro, no mesmo volume, mas você aumenta a pressão, você bota mais massa, então tem mais átomos lá, moléculas para detectar, e um fio que é o ânodo. Então isso daqui basicamente, se você quiser, constrói em casa, tá? Principalmente se for a gama, o Geiger-Miller lá do final, que a gente vai dar uma passadinha rápida. Então, basicamente, você tem o fio, que funciona como ânodo positivo, atraindo os elétrons que se liberarem aqui pela radiação. Tá? Você coloca uma tensão, se for uma tensão mais alta, melhor, para atrair os elétrons, e tem aqui no caso o capacitor, por quê? Porque quando houver o pico, que subir e descer a quantidade de corrente, você não tem corrente, passou a radiação, criou a corrente, cria, depois desliga, isso é uma variação, seria como se fosse uma corrente alternada, isso passa pelo capacitor e é medido no circuito amplificador. E a corrente contínua, que seria por causa dessa fonte contínua aqui, você tem um resistor bem alto, então a corrente contínua não circula, porque você não quer corrente circulando, você quer medir só quando surgir a corrente, e aí então você tem esse capacitor. Então isso aqui, claro, depois tem esse amplificador, que é toda uma eletrônica, mas isso aqui basicamente é a câmara de ionização, tá? Ou câmara de gás, né, melhor dizendo.
Então, relativamente barata, simples, fácil de construir, certo? Qual é a questão principal, né? Daí a questão da câmara de gás e câmara de ionização. É que o que se descobriu é que, né, na física nada é fácil, né? Então, de acordo com o campo elétrico, quanto de tensão eu tenho por centímetro, por milímetro dentro dessa câmara, ela tem um comportamento diferente. Um dos comportamentos é a câmara de ionização, certo? Um outro comportamento, um outro modo de funcionar é o contador proporcional. E por fim tem o famoso GM, né, o Geiger-Miller, contador Geiger-Miller. Então, de acordo com como o fabricante constrói, porque isso não é uma opção minha, não tem um botão seletor lá que eu seleciono, vai funcionar como câmara de ionização, contador ou Geiger-Miller. Não. Isso daí é o fabricante, quando monta, ele vai montar de acordo com como ele acha interessante, com a precisão, com a qualidade que ele quer. Câmara de ionização tem muito mais qualidade, e mais cara, obviamente, do que o contador proporcional, e o Geiger-Miller, por fim, tem a sua utilidade, mas para medir radiação, quantidade, intensidade de radiação, ele não é bom, certo? Então, o que acontece na câmara de ionização? Que seria o primeiro modo de funcionamento útil. A gente tem a recombinação, certo? Mas não é útil, né? Não, enfim, você não consegue medir. A gente coloca ali só como uma questão de entendimento do que está acontecendo, né? Então já vamos pular aqui para a câmara de ionização. Então o que acontece? Eu tenho o fóton, uma partícula alfa beta, foi lá, bateu no elétron, no átomo, né? Liberou o elétron, esse elétron vai procurar o ânodo que é mais positivo, certo? Tem a carcaça, tem o cátodo aqui do lado, mas ele quer o ânodo que é positivo. Como esse fóton, ou essa radiação, deu energia para o elétron tem velocidade, ele tem energia, e ao caminhar, ao ir em direção ao ânodo, ele, com alta velocidade, imagine um carro com alta velocidade, vai batendo nos outros. E quando bate, empurra, né? E vai empurrando, ou seja, vai liberando os outros elétrons. Então, em vez de eu ter um elétron aqui só, eu acabo tendo 1.000 elétrons, 5.000, 10.000 elétrons. Então, de um elétron que captou a radiação, que interagiu com a radiação, eu vou ter 10.000 elétrons, certo? Esse é o princípio de funcionamento da câmara de ionização. Seria quase que impossível contar um elétron, né? Mas eu consigo contar uma grande quantidade de elétrons. Só que ainda que seja uma grande quantidade, certo? Isso daqui é quase nada em termos de elétrons, tá? 1.000, mesmo seja 1 milhão de elétrons, é muito pouco. Então você precisa de uma eletrônica, né, muito sensível e muito capaz de perceber essa corrente, certo? Então é um circuito muito caro, é um equipamento muito caro, mas é muito preciso. Tão preciso a ponto de eu saber que se o fóton que chegou, se a partícula alfa que chegou, se ela tem 1 MeV ou 5 MeV, se ela tem 10 keV ou 50 keV. Como é que eu consigo fazer isso? Quando eu libero o elétron do seu átomo, existe para cada tipo de molécula, de gás que está ali na câmara, existe um valor fixo dessa energia, tá? 2, 3, 4, 5 elétron-volts. Então, o que acontece? Se eu conseguir liberar 100 elétrons, e cada elétron, para ser liberado, precisou de 5 elétron-volts, significa que eu entreguei para a câmara 500 elétron-volts. Então, com isso eu consigo, medindo a corrente, dividindo pela energia necessária para cada elétron, eu consigo descobrir, então, qual foi a quantidade de elétrons e a quantidade de energia entregue, certo? Esse é o processo. Por isso que a câmara de ionização, ela, na prática, ela é só útil em laboratório, só laboratório de pesquisa, certo? Ou em alguns equipamentos, por exemplo, né? Que a gente depois, ao longo do nosso curso, a gente aprende a resgate em emergência radiológica, situações de emergência, né? Que depois a gente faz até o CIREX, que é a simulação. Então, por exemplo, você pode aí sim ter um detector, né? Inclusive tem um detector que é uma espécie de uma mochila, que você veste a mochila,
E com essa mochila você veste, você tem aqui um fone de ouvido, você fica lá, faz de conta que nada é nada, e aquela mochila, na verdade, tem um detector que consegue medir a energia dos fótons que estão chegando. Então vai lá e detecta, olha, passou um fóton de 652, 655 keV, certo? Ele mede, por causa que ele sabe quantos elétrons, a corrente que ele mediu, quanto precisa para aquele gás para liberar, certo? E aí ele mede, aí ele vai para uma tabela lá, tem um mini computador lá dentro, uma tabela de 655. Quem é? Puxa, quem emite 655 é o césio. Césio, acho que 137. É um dos césios radioativos. Aí ele avisa aqui no teu fone de ouvido. Ele avisa. Césio, 137, 1 milireuter, 1 reuter, etc, etc. Tá? Pessoal, só para saber, vocês estão me vendo pessoalmente, né? Eu só quero ver se eu conseguir chavear a tela, porque como eu não vejo... Tá, então tá funcionando. Também estou aprendendo a usar o Meet. Então tá, porque justamente eu queria vocês me vissem um pouquinho, certo? Então, só nesse caso... Valeu, pessoal. Só nesse caso, então, que aí sim, mas também o equipamento, sei lá, $50 mil, uma coisa, o Exército tem um ou dois, parece que a CNEM, lá o RD tem um desses também, mas é só nesse sentido, que vale a pena ter uma câmara de ionização para você justamente detectar a presença, né, da radiação, mas mais do que detectar a presença, saber qual elemento químico, qual elemento radioativo está presente. Tá? Então, na prática, embora, daí vem, por que se chama câmara de ionização nome genérico, né? Que nem Bombril, Brahma e por aí vai. Porque em inglês eles chamam de ion chamber, câmara de íons. Câmara de íons, câmara de ionização. E aí fica ion chamber. Ninguém chama pelo nome verdadeiro. Para mim, né, o chato aqui, chama de câmara de gás, porque tem gás dentro e ponto final. Certo? Aí a câmara de gás funcionando no modo de câmara de ionização. Certo? Tá? Então tem essa questão. Ok. Voltando aqui. Então, eu consigo discriminar, eu consigo separar, eu consigo identificar a energia da radiação que chegou numa câmara de ionização. Que 99% das vezes no dia a dia a gente não precisa disso. Tá? A gente já sabe na medicina nuclear qual é a radioatividade, qual é o fóton que emite ali, o TQNES, SAMARI, assim por diante, né? Flúor e por aí vai. Na radioterapia eu já tenho o meu feixe de fótons lá também, meus MEVs. Claro, eventualmente, a radioterapia é um pouco mais chata, tem controle de qualidade, alguma coisa, pode ser até que você queira medir efetivamente se a energia está correta, né? Seria um caso especial. Mas, no geral, você quer medir millisieverts, miligrays, coisas por aí, não quer saber de discriminar qual é exatamente a energia. Né? Isso seria mais... Survey Metric, alguém que eu li rápido aqui, Dani. Survey Metric, qual a diferença dele para... Tá. Não, Survey Meter normalmente é vendido, né, como medidor de pesquisa, para levantamento radiométrico, tá? O Survey Meter normalmente, né, mas isso aí às vezes você sabe que é questão de marketing também, né? O cara bota um nome bonito para fazer. Então, o Survey Meter normalmente é para fazer medida de campo, assim, né? Radiação de background, enfim, radiação de fuga. Normalmente é assim, tá? E, de novo, quando você me pergunta assim, o que é câmara de ionização, na maioria das vezes, eu vou te dizer que é nome genérico para um medidor a gás, ponto. Tá? Não é exatamente a câmara de ionização que a gente está aprendendo aqui, que é o modo de funcionamento, certo? Porque você não vai comprar por $100, 500, mesmo $1.000, $2.000 uma câmara de ionização. Uma câmara de gás funcionando no modo de ionização. Tá? Você vai comprar uma câmara a gás funcionando de alguma forma que, de repente, sei lá, até o fabricante não sei se sabe, né? Porque ele faz a calibração, tudo lá, e ele diz, ó, medir tanto de corrente, quanto é que era a fonte era 1 miligray, medir tanto de corrente, isso é 1 miligray. Ah, bota 2 miligray aí, quanto é que deu de corrente,
ele vai lá, ajusta, calibra o seu equipamento, ponto final. Não, às vezes, sei lá, nem sabe se está funcionando ou não. Sim, Daniela, como eu te disse, possivelmente, por questão, às vezes, de preço e pelo volume, tá? O que acontece? Não sei se é bom a aula interativa, porque vocês perguntam. A câmara de gás, por natureza, geralmente ela é grande, certo? Tá? Ela tem que ser grande porque o gás ele é pouco denso, né? Então ele é grande. Então, com isso, tem mais chance de você ter fótons de todos os lados chegando e você medir melhor. Então, para você medir no campo, né, é melhor você medir. Os outros que a gente vai ver, os cintiladores, semicondutores, geralmente são muito pequenos. São ótimos, são os melhores detectores que tem, mas eles são pequenos. Então, o que acontece? Qualquer coisa, a radiação passa em volta e não acerta o corpo, porque é questão de acertar mesmo, né? Então, a câmara de ionização, geralmente, ela é mais ou menos indicada para fazer o survey metro, a medição de pesquisa, digamos assim, né? Rastreamento, né? Será medição de rastreamento. Então, eu chego num local, por exemplo, voltando à resposta a uma emergência, né? Dá um acidente, até mesmo na medicina nuclear, alguém chega, posso entrar na sala ou não posso? Como é que eu vou medir? O ideal é ter uma câmara de gás pelo volume, que aí você começa a rastrear. Por outro lado, se você não souber usar, o que acontece? A radiação, você não sabe de onde está vindo a radiação. Tá? Então você tem que saber usar ou bloquear ela de alguma maneira para saber a radiação está vindo da frente, do lado, eu conseguir isolar, né, blindar ela para saber exatamente de onde que está vindo a radiação, porque senão a radiação é geral, porque ela pega em todos os sentidos. De novo, por isso, survey matter, né? Medidor de rastreamento e tal, para você chegar e medir a radiação ambiente, uma radiação de fuga, alguma coisa assim, certo? Ok. Se quiser a Daniela entrar com áudio também, tá? Não tem problema nenhum, não quiser entrar com a câmera, só com áudio. E os outros também, colegas, por favor. Certo? Muito bem, então esse aqui é a câmara de ionização, a verdadeira câmara de ionização, né? Uma câmara a gás funcionando no modo de ionização, certo? O próximo modo é o contador. Deixa eu passar para a tela aqui. O próximo é o contador proporcional, certo? O que acontece com o contador proporcional? Então, eu tenho um fóton, uma partícula alfa, que seja, bate num elétron, tá? Que está lá preso no átomo, libera 100 mil eletronvolts para ele, 200 mil, enfim, mais ou menos a energia que a radiação tem, ele entrega para o elétron sai com 100 mil eletronvolts de velocidade, de energia cinética, e sai arrebentando com todo mundo. Só que esse elétron tem tanta energia, e é atraído também por esse ânodo aqui, que também está chamando ele bem, ó, vem para cá, que essa energia toda, quando ele bate nos outros... Vocês não veem o meu mouse, né? Agora que eu olhei aqui pro lado. Tá, vai sem mouse mesmo. Não sei como. Deixa eu ver se eu botar a caneta aqui. Tá. Então, quando eu tô aqui com o meu IP, que é tipo corrente primária, que é o primeiro elétron, que ele vai caminhando por aqui, certo? E vai liberando os outros elétrons. Esses outros elétrons também, atraídos por esse ânodo aqui, eles conseguem ganhar também muita velocidade, muita energia. Daí esse elétron é como se virasse um IP de novo, eles começam a bater nos outros, tá? E aí eu tenho o que a gente chama de avalanche. Então eu tenho o I primário, esse I primário libera o I total, que a gente chama, certo? Que é essa primeira interação. E essa primeira interação, então, acaba dando origem a outras interações que dá a corrente de avalanche. Bom, então por que é o proporcional? Proporcional porque essa corrente é proporcional ainda à energia inicial aqui. Tá? Essa energia inicial aqui do fóton, ou da partícula, é proporcional a essa
corrente de avalanche. Porém, ela é 1 milhão de vezes maior, ou 10 milhões, ou 100 milhões de vezes maior. Tá? O que faz com que a minha eletrônica necessária de precisão seja muito mais baixa, muito mais barata. Tá? Eu não preciso ver lá nanoamperes, picoamperes de corrente, certo? Eu posso, né, está contando 1 milhão de elétrons, eu posso estar contando agora 10, 100 milhões de elétrons na ordem de microamperes, alguma coisa assim, que é uma corrente, do ponto de vista eletrônico, muito mais fácil de se manipular e de se medir. Tá? Muito bem. Olhando no gráfico, então o que acontece? Eu tenho que aumentar o campo elétrico, por quê? Porque o primeiro campo elétrico só consegue mexer nos elétrons para que eles vão para o ânodo. Com um campo elétrico maior, eu consigo que esses elétrons passem a colidir com os outros elétrons do gás e aí com isso levar mais elétrons lá para o ânodo. Tá? Bom, num primeiro momento aqui, eu consigo ainda discriminar a energia da radiação. Tá? Ainda que seja contador proporcional, eu consigo no primeiro momento discriminar, certo? Não com tanto qualidade como a câmara de ionização, mas eu consigo. Por quê? Porque na câmara de ionização eu consigo praticamente garantir que um elétron com 100 mil eletronvolts vai liberar os outros elétrons que tem 5 eletronvolts que precisam de 5, esses 5 não vão ganhar mais energia, não vão conseguir liberar os outros e ponto final. Eu garanto, então, que eu consigo fazer essa conta simples, 100 mil dividido por 5 eletronvolts, eu tenho 20 mil elétrons sendo liberados, ou contando 20 mil elétrons, vezes 5, eu tenho 100 mil eletronvolts da radiação que chegou. Então, até um certo nível eu consigo garantir isso. No momento que eu faço a avalanche, o que acontece? Não é bem garantido que o elétron que eu liberei com os 5 eletronvolts, ele vai ganhar energia, vai ganhar 10 mil eletronvolts de energia e vai liberar mais outros 2 mil, 3 mil. Tá? Até porque depende também da posição desse elétron. Se esse elétron está muito longe do ânodo, ele tem uma diferença potencial maior, ele ganha mais energia, libera mais. Se esse elétron está mais perto do ânodo, ele tem uma diferença de potencial menor, certo? Seria mais ou menos como se eu imaginasse uma rampa, tá? Então, se eu jogo uma bolinha aqui de cima, ela vai ganhando velocidade, a gente sabe, daí se tiver outras bolinhas, ela consegue bater e tal, e as outras bolinhas estão descendo, vão ganhar velocidade, vão cair, certo? Agora, se essa primeira bolinha aqui que eu larguei, né, for bem inclinada, dá bastante energia, bastante velocidade, ela bate na próxima aqui e essa sai, as duas praticamente têm a mesma energia e vão arrancar as mesmas outras. Agora, se essas bolinhas, quando elas chegarem aqui embaixo, bater nas outras, que estavam paradas para empurrar, essas outras têm pouca distância aqui, pouco espaço para descer. Logo, vão ganhar menos velocidade, vão liberar menos. Portanto, ele é proporcional, mas não é muito confiável, né? É confiável, mas não muito. Então, você ainda consegue, certo? Numa determinada região, nessa diferença aqui do azul para o vermelho, logo no início, você consegue fazer a diferença. Porém, depois que você passa essa linha cinza, você entra no que a gente chama de contador proporcional limitada, região limitada. Ou seja, eu já perco essa capacidade aqui, eu já não consigo identificar. Claro que aqui está pintado bonitinho vermelho e azul, mas eu não consigo garantir que realmente eu consiga determinar. Até porque a distância começa a ficar menor, né? Aqui, mais embaixo, eu consigo ver que a distância aqui entre o azul e o vermelho, né, a distância é grande. Quando eu vou aqui no finalzinho do gráfico, antes de entrar no Geiger-Miller, essa distância é pequena e fica mais difícil de identificar. Será que é 10, é 12, é 15, é 20? Na parte de baixo aqui eu consigo. Tá? Quando eu estou bem aqui embaixo, perto da câmara do modelo de ionização, eu consigo dizer, não, é 50, é 48, 47, assim por diante. Tá? Então, esse tipo de computador já são os bons medidores de radiação, que conseguem medir com uma boa precisão o que é milisievert, miliröntgen, etc. Tá? E, eventualmente, depende para um laboratório, discriminar a radiação.
a energia. Se eu quero aqui no contador proporcional, o que eu vou fazer? Eu não estou mais preocupado em medir energia, porque ele não vai medir, eu estou preocupado em saber se ele vai conseguir medir os milirroentgen, milisievert e assim por diante com qualidade. Então, a maioria das câmaras a gás, que no geral são vendidas como câmara de ionização, tá? A maioria das câmaras a gás que são vendidas pelo nome de câmara de ionização são contadores proporcionais na região limitada, certo? Porque não vale a pena para medir milisievert, milirroentgen, que é a energia da radiação acumulada, você ter um circuito e todo um dispositivo que faz muito mais do que você precisa, certo? Quando não são Geiger-Müller, tá? Depois eu vou que eu até comentei na videoaula, mas vou reforçar aqui, tá? Então, a gente compra câmara de ionização pelo nome comercial, mas na verdade elas são proporcional limitada. Muito bem, continuando aqui mais um pouquinho. Com relação aqui, né, para quem é visual, quem gosta de ver, então, o I primário, então a radiação chegou, liberou o elétron vem, vai liberando outros elétrons de outros átomos, que é o I total, e aí o I total depois transforma em avalanche. Então, isso visto de cima, tá? Isso aqui visto lateral, certo? Bem errática o posicionamento deles. Tá? Só para ter uma ideia aqui também, por que se perde a condição de proporcionalidade, né? Por que o contador proporcional entra naquela região limitada? Porque você libera tantos elétrons que os elétrons eles são rápidos e os elétrons vêm aqui para o ânodo, tá? Eles vêm rapidamente aqui para o ânodo. Só que os íons positivos, que tem o núcleo, né, com prótons, com nêutrons, mais um monte de elétron na eletrosfera, mas são positivos, eles não têm a mesma velocidade, porque eles são muito pesados, não têm a mesma velocidade para ir para o cátodo. Então, o que acontece? Você acaba liberando elétrons aqui no meio dos positivos. Aí, esse elétron que está aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai atrás do ânodo aqui, que é positivo, deveria vir atrás do ânodo aqui, mas só que ele tem outros positivos na frente dele, outros íons. Então, você começa a perder esse movimento desses elétrons indo para o ânodo, certo? Por isso que daí você começa a perder a precisão em discriminar a energia, porque daí você liberou a energia de 100 keV, mas nem todos os elétrons chegaram aqui embaixo no ânodo. Alguns pararam pelo meio do caminho, certo? Que aí então essa região aqui limitada aqui, que é essa ponta aqui final, tá? Quando você começa a perder a capacidade de discriminar a energia. Por fim, o Geiger-Müller. Tá? Então, o que acontece com o Geiger-Müller? De novo, IP, certo? O IP libera aqui o I total, IT, que são os primeiros elétrons que são liberados, e esses elétrons liberam a avalanche, certo? Libera a avalanche aqui, só que você tem tanta energia aqui, tanta diferença de potencial nesse ânodo, que esses elétrons aqui da avalanche também ganham energia suficiente para liberar mais elétrons ao caminho. Ou seja, é aquela questão da inclinação. A coisa está tão inclinada, tem tanta energia, tem tanta altura aqui, que eles todos ganham tanta velocidade que mesmo lá no finalzinho, perto do chão, se eu arrancar alguém ali, aquele ainda leva mais uns 2 ou 3 com ele, certo? E aí, então, você tem a super avalanche, tá? Que é chamada super avalanche. Então é o estouro da boiada. Vai todo mundo um atrás do outro, efeito dominó. Qual é o grande problema? É que além dos próprios elétrons andando, há uma desexcitação. Às vezes o elétron bate no outro, o outro não é ionizado, o outro só ganha um pouco de energia, sobe de nível, volta e emite um ultravioleta. Esse ultravioleta às vezes consegue arrancar um outro elétron lá de um outro lado, e assim você entra num modo de descarga contínua. Ou seja, imagina que você pegou lá no morro, jogou aquela pedrinha, e aquilo é que nem avalanche de neve, vem, e não acaba nunca. Tu diz, não, será que vai acabar? Não, não acaba nunca, e vem, vai levando tudo por diante. Não acaba nunca.
tá? Porque ele se autoalimenta, certo? Um elétron bate no outro bate no um, e vai, libera ultravioleta, etc., outras energias, e aquilo não acaba nunca. Qual é o problema do Geiger-Miller? Então, o Geiger-Miller, no momento que você fez a interação com o primeiro elétron, que ele sai e leva os outros, se vier outro fóton em seguida, ele vai liberar mais um, mas eu já tenho 1 trilhão de elétrons, 1 trilhão mais 1 trilhão mais 1 milhão, 1 trilhão mais 2 trilhões, não vai ter mais diferença, tá? Porque vai estar na chamada descarga contínua. Então, o Geiger-Miller não serve para você medir taxa de background, várias situações, tá? Medir radiação X, etc. Ele não funciona. O Geiger-Miller, ele é bom para isso. Aconteceu alguma coisa, explode, tá? Explodiu, pá, vi que deu aquele flash, ponto. Passou um fóton. Aí ele tem que se recuperar, a gente chama de circuito de apagamento, tem que voltar ao que era antes, né? Murchar de novo, aí vem outro, dá aquela explosão, segundo que passou. Aí ele dá aquela, né? Morre de novo, aí vem outro, terceiro. Então, o Geiger-Miller, na realidade, ele é um contador de eventos. Ele conta quantas vezes passou uma radiação ali por ele. Serve bem para a atividade. Por exemplo, medicina nuclear, que trabalha com material radioativo. Para isso ele serve bem, tá? Porque ele está sempre medindo pulsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, o Geiger-Miller é para atividade, certo? Agora, se ele tiver qualquer problema, porque na verdade o Geiger-Miller já funciona numa condição de estar no precipício. Se assoprar, cai. Tá? Se você assoprar, está no precipício, se assoprar, cai. Então, o segredo do Geiger, que quem descobriu, e o Miller que ajudou e tal, o segredo foi isso. Vamos deixar o gás, os elétrons ali no gás tão prontos para explodir, tão prontos ali para haver uma descarga contínua, que qualquer coisa que acontecer tenha descarga contínua. Então ele é muito crítico, tem que ser muito bem construído, porque senão ele pode, por algum defeito, entrar em modo de descarga contínua. Ou seja, não precisa acontecer nada, ele já está lá faiscando, já está em curto circuito. Certo? Bom, aí aqui tem alguns desenhos, né, de alguns Geiger-Miller. Tá? É muito comum no Geiger-Miller também vir a unidade CPM, contagens por minuto, counts per minute, né? Em inglês é a mesma coisa, contagem por minuto, porque ele vai contando, passou 10, aí você transforma isso em becquerel, né? Ou eventualmente até em Curie, não tem problema nenhum, porque é contagens por minuto. Claro que você vai comparar, por exemplo, esse rádio alerta aqui, tá? E aqui é até bom que eu possa aumentar. Mas dá para ficar atrás. Se vocês forem ver aqui, ó, ele é vendido como universal, mede qualquer coisa, tudo lindo e maravilhoso. Só que vocês vão ver que ele faz a contagem total, a CPM contagens por minuto, e ele tem uma coisa que ele faz milireuten hora. Aí você vai ver, tá escrito lá, câmara de ionização. Porque funciona com gás que se ioniza, câmara de ionização. Na realidade, ele é um Geiger-Miller, certo? E aí vocês vão perguntar, tá, mas como é que ele consegue milireuten, então? Simplesmente porque alguém fez a calibração e disse assim, em uma dada situação, ou seja, um tipo de energia, geralmente eles usam, acho que é cobalto, tá? Um MeV, o fóton de um MeV do cobalto. Então, para o cobalto, emitindo tantos pulsos por minuto de um MeV, né, tantas radiações, tantos fótons por minuto de um MeV que eu conheço, e isso equivale a tantos milireuten hora. Certo? Ok. Física básica, conversão de grandeza, etc. Perfeito. Só que só vale para o cobalto que foi calibrado a um MeV, por exemplo, de energia de emissão. Qualquer outra energia, outras condições, possivelmente, quase certo, né, não vai dar tantos milireuten hora. Tá?
Então, por exemplo, ele mede milirroy então, eu vou lá e jogo no raio-x. Não mede nada. Por quê? Porque vai entrar o fóton, vai dar aquele disparo, ele tem que morrer, ele tem que ser apagado, né? Ele tem ou circuito RC de apagamento, circuito eletrônico que apaga, que mata essa corrente, ou você botar álcool, por exemplo, álcool mesmo, vapor de álcool lá dentro, que vai então evitar absorver os raios ultravioletas, e aí ele vai evitar esse contínuo, né, das descargas. Então você tem que esperar apagar para vir outro fóton e dizer, opa, passou alguém de novo. Tá? Seria mais ou menos como se você estivesse contando os carros passando e tivesse que anotar no papel. Então você olha, ó, passou um carro, deixa eu anotar aqui. Aí passa 3 carros, você não vê. Pronto, anotei, passou um carro. Aí olha de novo. O que está passando? Ah, passou um carro de novo. Aí você baixa a cara, passa um 5. Aí você passou um carro. Então, por exemplo, raio-x, que é muito rápido, inclusive, né? Eu sei porque eu já fiz, né? Já levei, vamos medir a radiação. Aí eu fiz 10 disparos, ele nem se coçou. Aí um disparo, uma vez eu dei, aí ele mediu alguma coisa, assim, né? Sei lá, deu algum susto nele, ele até mediu alguma coisa, mas totalmente sem valor, né? Inclusive, quando você mexe aqui nesse botão, tá lá 10 contagens por minuto. Aí você empurra aqui milirroy e bota 001. Ou seja, ele já está automático. Cada contagem por minuto vale 1 microRoy, alguma coisa assim, ponto final. É simplesmente uma conversão, tá? Mas vocês dificilmente vão ver isso vendido como Geiger-Milha. Pode ser que alguém honesto diga. Eles vão dizer assim, câmara de ionização universal, mede alfa, beta, gama, todas as energias, etc. Tá? Só que vale só para atividade. Ok? Agora eu fiquei na dúvida se vocês viram a imagem quando eu aumentei aqui, se eu estava falando que nem um tonto, se vocês viram a imagem aqui do coisa, mas tudo bem. Pessoal, aí eu vou passar agora para o cintilador. Dúvidas nessa parte, que eu vou passar no... Olá, Cristiane, não te dei boa tarde ainda, agora acho que já é boa noite. Seja bem-vinda. Tá, mas está aqui então. Dúvidas, que daí eu vou passar para o cintilador, fazer também essa revisãozinha rápida aqui dos pontos importantes. No chat aqui nada. Posso? Ok, então tá. Então vamos tocar pro próximo. Vocês não dão nem tempo de eu beber água, mas não tem problema. Vamos embora. Vamos pro próximo. Então tá, cintilador. Vou fazer uma rápida aqui do cintilador também. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Tá. Então, cintiladores, né? Então, esse é um outro tipo de detector ativo, né? Então, veja, claro que a câmara de gás em si, ela não é... a câmara de gás em si, ela é passiva, né? O gás vai lá, libera os elétrons, mas na verdade você precisa, como ela não memoriza, que nem um filme, você precisa, então, ter a eletrônica para fazer a medição instantânea. O cristal de cintilação é a mesma coisa. Enquanto cristal, enquanto cintilador, né, nem sempre é cristal, porque a gente é acostumado a chamar de cristal, né, vício. Na verdade é cintilador, porque pode ser líquido, enfim. O cintilador também, ele por si só é passivo, ele faz a conversão da radiação X, né, o partícula alfa, beta, em luz. Só que isso é instantâneo, ele não memoriza. Por isso é aquela definição sempre que a gente fala, passivo memoriza, ativo não memoriza, né? Porque o dispositivo em si, o cintilador e a câmara de gás não memorizam, certo? O que você pode usar hoje com o advento de toda eletrônica, smartphone, computador, essas coisas, tablet e tal, é você fazer o dispositivo medidor, a parte eletrônica, aí sim essa eletrônica memorizar. Aí pode memorizar cada segundo, cada minuto, enfim, fazer o que quiser. Aí agora é fácil, né? Transforma em sinal elétrico, você faz o que quiser. Tá? Transfere em Wi-Fi, pela internet, faz o que quiser. Mas claro que o dispositivo inicial, né, que faz a conversão gás, corrente elétrica, e agora nós estamos vendo o quê? Radiação,
né, num sólido, num líquido, para a luz, e aí a luz media a corrente elétrica. Então, são os cintiladores. Certo? Então, da onde, por exemplo, que vem a cintilação, né? Pode vir do efeito fotoelétrico, né, entre outros, né, mas só para relembrar. Então, o fóton X, ele incide aqui no cintilador, tá? De novo, libera o elétron vai andar com alta velocidade e alta energia dentro aqui desse material, tá? E aí, esse elétron geralmente vai liberar outros elétrons, seria tipo um IP e um IT, o I total lá do gás. E aí, só que esses elétrons, em vez de você coletar os elétrons, ter um ânodo chamando eles, você deixa que eles mesmos liberem luz, percam a energia, né, transformando em luz. Voltam para o seu átomo que saíram lá, né, ou para algum átomo que está vago, algum íon positivo, e nisso daí liberam luz visível. E aí o que você tem que fazer? Isso é um flash, uma coisa instantânea, você tem que ter, né, um olho eletrônico ali para medir, né? Ou um japonesinho junto lá para ficar né, anotando os valores lá de medição, tá? De luz, certo? Mas aí você bota um eletrônico lá, um olho eletrônico. Aqui é a mesma coisa, lembrando que no efeito Compton você tem também elétrons livres, mas você continua tendo fótons sendo liberados, né, que podem gerar também novos efeitos fotoelétricos, Compton e assim por diante. Então, são dois efeitos físicos, né, por exemplo, que liberam elétrons dentro de um sólido, por exemplo, e esses elétrons, então, podem liberar outros que vão, aí sim, liberar luz visível. Tá? Quais são alguns detalhes aqui, rápido, né? Então, a intensidade de luz é proporcional à energia da radiação, certo? Então, a gente consegue fazer essa relação. Por isso que os cintiladores também, quando você quer fazer espectrometria, tá? Ou seja, você quer pegar o espectro de radiação, certo? Todas as frequências, todas as energias que são emitidas, e quer saber o que efetivamente está sendo emitido. Então, você vai lá e quer ver, bom, o cobalto está emitindo lá fótons de 1.30 MeV e 1.60, alguma coisa assim. Como é que eu sei que são dois fótons diferentes com 30 keV de diferença entre um e outro, né? Mais ou menos isso. Como é que eu vejo? Bom, tem que pegar um medidor de radiação que consiga medir energia. Câmara de ionização faz discriminação, mas normalmente se prefere cintiladores, tá? Cintiladores são muito usados para isso, para mim fazer essa espectrometria, ou seja, eu começar a ver, ó, chegou um fóton de 1.30 MeV, ó, chegou um fóton de 1.030, né? 1.060, chegou um fóton de 500, chegou 5 fótons de 300. Então, para saber essa contagem de fótons por energia, é muito, muito usado o cintilador, tá? Porque ele tem maior precisão, resolução e outras coisas em relação à câmara de ionização. Tá? Desculpa. Muito bem. O que mais? Também transparência, porque quando acontece esse brilho, né, essa interação, isso é dentro, lá dentro do material. Então, se o cristal não tiver transparência, essa luz não sai, certo? Um ano de radiografia, de tubo radiológico, o ano lá, quando vem os elétrons batem e emite a radiação X, também, além da radiação X, lá dentro do metal, existem fótons de luz, de calor, etc., ultravioleta e tudo mais. Só que não sai, você não vê a luz, porque a luz é gerada dentro do metal, e aí dentro do metal não sai, né? O metal é opaco à luz. Então, uma coisa importante para uma coisa importante no cintilador é justamente ele tem que ter transparência para o seu próprio luz que emite, certo? Daí, o cintilador, ele por ser cintilador, ele é passivo, mas ele emite a luz, você não consegue ver a luz, né? Na hora ali, porque dá aquele flash, você não vê, então você precisa de um detector de cintilação para poder montar o equipamento. Tá? Aqui também já
né, a gente revisou o que é fluorescência e fosforescência. Na verdade, os dois são uma luminescência, ou seja, emissão de luz, porque você tem uma energia antes que lhe foi dada, então te dão energia e depois você emite a luz. Fluorescência, se eu não me engano, é abaixo de 10 nanosegundos, tá? Então, se você fizer emitir abaixo de 10 nanosegundos, você está fluorescendo, é considerado instantâneo. Se demorar mais do que 10 nanosegundos, então você está fosforescendo. Tá? Essa é uma divisão física, enfim. Tá? Então, a gente sempre tem que trabalhar com cristais fluorescentes. Por quê? Porque a fosforescência você pode ter um atraso tal, que esse atraso significa que você, então, está emitindo a radiação luminosa agora, mas de uma radiação X do passado. Então, isso aí pode se misturar, então você não sabe, eu estou medindo agora ou passado? O que eu estou medindo está misturado ou não? Então, a gente quer sempre cristais que tenham fluorescência, ou seja, recebe a radiação X e já emite. Tá? Interruptor de casa, lá liga e desliga, que fica brilhando no escuro, tá? As estrelinhas, as luas, as coisas que a gente cola, né, no teto, em quartinho de criança, que apaga a luz, você fica vendo, essas coisas que brilham no escuro, tudo isso é fosforescência. Você pega o próprio calor ambiente, isso é energia. O próprio calor ambiente faz com que os elétrons lá se mexam, eles na verdade ficam tipo armadilha, preso, que nem no TLD, só que eles ficam por pouco tempo. Ele se prende, 1 minuto, 2, 3, 5 minutos depois ele sai da armadilha e libera a luz. Então, por isso que você ilumina geralmente durante o dia e de noite aquilo emite luz sozinho. Isso é fosforescência, porque tem a questão do tempo. Tá? Essas imagens, então, esses gráficos eu mostro só para lembrar da questão de que você tem que calibrar o seu equipamento na energia correta que você quer usar. Tá? E se você não tem uma energia correta, você quer um survey meter, né, como a Daniela deu o exemplo, aqui um medidor de rastreamento geral, você tem que saber, ou ele, hoje em dia, com a eletrônica é possível corrigir, tá? Ele pode ter formas de corrigir a sua medição, então ele mede 10, mas ele sabe que tem que te informar 100, ele mede 1000, mas sabe que tem que te informar 100, então você tem algumas formas de correção, senão você tem que saber que pelo coeficiente de atenuação linear, além de outros fatores, o material, o cintilador, responde diferente, absorve mais ou menos. Então, de acordo com como você calibra para 1 MeV, mede em 100. Tá? Ele detecta mais em 100 do que em 1000, então vai ter problemas. Tá? Ele vai detectar 1, você vai achar que é 1, na verdade é muito mais. Tá? Aí, para montar o detector de cintilação, ou seja, quem é o olho eletrônico, né? Então, você pode usar um fotomultiplicador, tubo fotomultiplicador, ou fotomultiplicadora, né? Ou PMT, Photomultiply Tube em inglês. Então, você coloca o teu cristal, ou um outro cintilador, né? Geralmente é mais comum cristal, podia ser o líquido e tal, e usa a fotomultiplicadora, é muito usado isso na medicina nuclear. Então, você tem um fóton X que chega no cintilador, cristal ou líquido, enfim, libera 1000, 5, 10 mil elétrons, fótons de luz. Bom, como é que eu meço a luz? Então, uma maneira de medir a luz, né, é você ter um fotocátodo. Esse fotocátodo, então, transforma a luz em elétron livre, não já na mesma proporção, não tem ganho, nada tem perda, mas de um fóton X você tem 50 elétrons, ainda no geral você saiu ganhando. Depois, então, esse fotocátodo libera a luz, e aí você tem um anodo, na verdade é uma placa positiva, é um anodo, mas não é considerado anodo, chama-se dinodo, e esse dinodo, então, pega esse um elétron, quando bate no metal, esse elétron arranca 2, 2 arrancam 4, 4 arrancam 8, e assim por diante. Então, é uma multiplicação, por isso o nome fotomultiplicador. Tá? Até que depois, geralmente, em torno de 8 a 10 dessas placas, dessas multiplicações, né? Multiplica por 2, por 3, aí depende do material, energia, você tem uma alta corrente. Tá? Então, você sai de um elétron para trilhões de elétrons e fica fácil de medir.
tá? Aqui tem um outro desenho também, certo? Mostrando. Então, entra o fóton, passou pelo fotocátodo, liberou um elétron, o elétron atraído. Aí, o problema aqui, o que é? Mecânica fina para que esse elétron venha aqui para o de cima e não para o outro embaixo, tá? Vocês não estão vendo a mãozinha, minha mãozinha. Bom, então, aqui também mostrando que pode fazer um pouco reduzido, mas isso aqui é alta precisão, tá? 1, 2, 3, 4, isso aqui, a curvatura, a construção, distância, tudo é muito preciso. Voltou, Eduardo, seja bem-vindo novamente. E esse aqui também, de uma maneira de fazer redondo, né? Então, só para vocês verem. Isso aqui é pequeno, tá? Isso aqui é 4, 5 centímetros, são ampolas bem pequenas mesmo, tá? Então, mostrei. Enquanto, geralmente, esses tubos aqui são grandes. Deixa eu mostrar esse aqui. Esse tubo aqui é grande, tá? Esse tubo tem uns quase 20 centímetros, aqui tem uns 8, 10 centímetros. Isso aqui é da medicina nuclear, tá? É a fotomultiplicadora que vai em cima do cristal da SPECT. O cristal da SPECT é como se fosse uma pizza, tá? Ele é feito único, e aí você coloca 30, hoje já usa um pouco mais, 60, 62 dessas fotomultiplicadoras, tá? Esse é um dos motivos que a imagem da medicina nuclear é meio borrada, meio ruim, porque os seus olhos eletrônicos são muito grandes, tá? Eles são desse tamanhozinho aqui. E aí você joga por isso que eles são hexagonal, porque daí você encaixa, né? Vai encaixando, aí você cobre aquela área do detector, tá? Com 58, 60, depende do fabricante da gama câmara lá, eles fazem com um número assim meio maluco, 63, 65, enfim, de acordo com como eles vão encaixando, né? E aí o que acontece? Você tem qualquer coisa que acontecer numa área ali de 10 centímetros quadrados, aquilo é um ponto, como se fosse um pixel. Aí dá para ver como é ruim a imagem, né? Imagina. Você tem uma imagem desse tamanho pintada em 65 quadradinhos, né? Não dá para ter detalhe. Claro que depois ela gira e vê imagens de outras coisas, aí depois tem toda uma parte matemática aí para fazer funcionar e dar uma imagem boa, tá? Você pode trabalhar também com os fotodiodos, tá? Que então isso permitiu muito a miniaturização, porque tinha o problema da fotomultiplicadora, por causa do vidro, toda a parte mecânica ali, você não conseguia reduzir, não tinha como, não tem como reduzir toda aquela parte mecânica ali, por mais que reduza, você ainda fica lá com 5, 10 centímetros de um aparelho, né, de um detector, enfim, né? Então, com o fotodiodo, você pode fazer coisas de milímetros, ou menos de milímetro, cabeça de alfinete, se você quiser, tá? Isso é possível. Rapidamente aqui eu vou passar, porque esses são só detalhes, né, dos orgânicos e inorgânicos, certo? Orgânico é tudo que tem carbono, obviamente, tá? Então você pode fazer cintiladores plásticos, tá? Porque o plástico é uma cadeia orgânica. Tem várias vantagens por causa da umidade que tem nos inorgânicos, que absorvem luz, certo? Também você tem que escolher, ver qual é a energia da radiação, onde é a temperatura, porque é um plástico, se for um lugar muito quente vai derreter, né? Tem cintiladores líquidos, tá? Não são muito usados, mas até pode, né? Eventualmente, tá? Então aqui a mistura, né? A cor, digamos assim, né? O comprimento de onda, que no fundo é a cor que emite, tá aqui para ter uma ideia, né? 355 é ultravioleta, 415 que já é um azul escuro, quase violeta, 450 já está na faixa de um azul médio, assim por diante. E é fluorescente, tá? Por causa que o tal aqui, que é o tempo de decaimento, né? Em nanosegundos, é abaixo de 10 ou 12, não me lembro, que é o limite entre fluorescente e fosforescente, certo? Então, todos eles são fluorescentes, ou seja, emitem rápido. E aí as variações aqui, quando você mistura outros materiais, né, etc. Os cristais, propriamente dito, cristal é um vidro, né, lembrando cristal, quando a gente fala em cristal, está falando em vidro, tá? Transparente. Aí sim, tem os mais comuns, o antraceno, o terfenilo e o estilbeno, tá? Todos cadeias carbono com hidrogênio. Aí tem as vantagens, né, do antraceno, que dos orgânicos que são mais utilizados. No entanto, ele dá apenas 5% em relação ao
NAI. O NAI é como se fosse padrão ouro, né? Geralmente se compara tudo com NAI, tá? Então, o antraceno é só 5%, mas é muito usado. O terfenilo também, ele tem um decaimento muito curto, ou seja, ele é muito rápido. Recebe a radiação e emite luz. Pronto. É instantâneo. Certo? E se eu mexer nesse material, se eu não pegar o terfenilo puro e botar uma dopagem, ou seja, deixar ele mais forte, né? Doping, deixar ele mais forte, ele pode emitir 5 vezes mais luz. Tá? O estilbeno, que é fraquinho, né, em relação ao antraceno, em alguns casos se usa, não muito. Os inorgânicos, então, são cristais, são vidro, né? Basicamente é um vidro. Tá? Por ser vidro, eles têm problema de construção, né? Quem já pegou janela, se você pegar... Hoje em dia, claro, a produção é mais tranquila, né? A qualidade da produção. Mas quem já não pegou um vidro, uma janela, olha, daqui a pouquinho tem uma manchinha lá, um defeito no vidro, né? Parece que derreteu aquele pedaço, tem uma marquinha no vidro, né? Então, os cristais também, né? Então, se não for muito bem feito, ele pode ter pequenas marquinhas ali, né? O defeito de fabricação, mesmo minúsculo, aquilo atrapalha um pouco. Então, é complicado você fazer esses vidros muito grandes, etc. Tem que ter muita qualidade, né? Para poder conseguir ter uma boa resposta. Quando você tem melhor resolução de energia, ou seja, eu consigo determinar se o fóton é de 100 keV ou de 105 keV. Um outro plástico lá, se for 100 ou 105, para ele é a mesma coisa. Então, essa resolução de energia você consegue com os inorgânicos, porém eles são mais lentos. O que significa? Depende, se vier 2 fótons muito rápido, ele detecta o primeiro e o segundo se perde na mistura. Aqui tem alguns cintiladores, né? Todos cristais, aqui dopado com talho, iodeto de césio dopado com talho, iodeto de césio com sódio, qual é a densidade, qual é a cor, né? O comprimento de onda, a cor que eles emitem, o tempo de resposta e quantos 1000 elétrons, digamos assim, ou 1000 fótons de luz por energia. Então, se tiver um fóton de 1 MeV, ele vai liberar 41.000, né? Porque é 10 na 3, 41.000 fótons de luz, tá? Aí você pega o que tem o melhor aqui, que é o 66. 66.000 fótons de luz, mais eficiente, mas o tempo é 0,8, podendo chegar até 6, aqui depende da dopagem, até 6 microsegundos, tá? Então, o que a gente tinha dito antes? Se eu quero mais eficiência na emissão de luz, 66, ele demora mais tempo. Se eu quero um tempo de 0,04 do CA aqui, tá? Do sei lá o que um óxido de cálcio aqui, ele é rápido, 0,04, mas demora, só rende 10, né? O outro rende 60. Então, só o que a gente falou. Depois tem alguns tipos aqui, como explica sobre iodeto, de césio, né? E assim por diante. Xenônio líquido também, que pode ser usado, né? Gás líquido. Só qual é o problema do gás líquido? Deixar ele líquido, né? Tem que refrigerar, tem que baixar a temperatura do gás, tem que ser um problema, tá? Mas como ele é muito denso, né, um dos gases mais densos, com um átomo mais pesado, ele dá um bom rendimento, etc, etc. Mas, por outro lado, ele tem que ser muito puro, tá? Ele tem que ser muito puro, tem que controlar muito ele para não se contaminar, porque se contaminar, caixão também ele já não funciona legal, certo? Muito bem. Revisão rápida de cintiladores era isso. Dúvidas? Desculpa, Daniela, eu me passei aqui na tua pergunta. Qual gráfico tu pode só me citar aqui que eu volto sem problema nenhum? Eu acho que era lá mais ou menos pelo slide 15, aquele Tá. gráfico de atenuação. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui com o cintilador. Isso aqui é o 17. Só um pouquinho.
Tá, esse aqui é o 17. O 11. O 11? Isso, é esse aí mesmo. Tá. Então, não, esse aqui... Esse aqui é um gráfico, tá, do coeficiente de atenuação do iodeto de sódio, certo? Dopado com tálio. Tá? Isso, fica com o microfone, daí fica mais fácil, mais rápido. Tá? Então, o que acontece? Foi feito o levantamento do coeficiente de atenuação em massa, né? Porque está centímetro quadrado por grama aqui, centímetro quadrado por grama. E aí eu tenho aqui cada um dos tipos de interação, né? Isso é possível obter no NIST, que seria tipo... É uma mistura, seria tipo um Inmetro dos Estados Unidos. É mais do que o Inmetro. Na verdade, ele é Inmetro com INPI, enfim. Ele tem uma função mista. Aí o NIST nos Estados Unidos tem todos esses gráficos. Então lá eles mediram e o que eles viram? O efeito Rayleigh, que é só bate e volta, né, a radiação, como se fosse uma bolinha de ping-pong. O efeito fotoelétrico, então ele é alto em baixa energia, depois em alta energia que ele cai. Só um pouquinho eu vou ver se eu fazer uma coisa, porque como não aparece para vocês a mãozinha que aparece para mim, eu vou ter que botar uma caneta aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui com a tela. Tá, agora vocês estão vendo como se fosse uma apresentação, né? Sim. Tá. Era isso que eu tinha que ter feito desde o início, ficava mais fácil. Tá. Na verdade é no 11. 11. Certo. E agora eu posso pedir a caneta aqui. Tá, então aqui está o NAI, certo? Iodeto de sódio. Então isso foi medido. Então eu tenho o comportamento, como é o coeficiente de atenuação linear. Desculpa, aí também fica difícil. Coeficiente de atenuação linear para o efeito fotoelétrico, tá? Para o efeito Compton, certo? E aí, somando tudo, eu tenho atenuação total. Desculpa. Eu tenho atenuação total, certo? Uhum. Que é a atenuação, que significa o quê? Que se tiver um fóton de 0,1 MeV, ou seja, 100 keV, se esse fóton chegar aqui de 100 keV, tá? Ele vai ser absorvido, ou vai ser, desculpa, ele vai ser atenuado, ele vai deixar de existir. E a princípio vai também ser toda a sua energia entregue, tá? Se esse fóton for de 1 MeV, significa que esse fóton de 1 MeV deixa de existir, porém a sua energia não vai ser totalmente absorvida, vai ser absorvida em parte, e outra parte vai seguir caminho, tá? Seja por fotoelétrico, como tu que for. Tá? Então isso aqui mostra a capacidade de interação, a atenuação é a capacidade inicial de interação, e a outra é a capacidade de deixar energia no local. Tá? Não sei se era essa a tua dúvida. Sim, a minha dúvida era realmente da relação das energias com o que acontecia nos efeitos, né? Como você falou, pegar um fóton de 100 keV ali e traçar a linhazinha para ver se ele vai desaparecer e por que ele desapareceu. Se não desapareceu totalmente, qual o efeito que ele vai gerar nesse sentido mesmo. Exatamente. Então, assim, por exemplo, sempre lembrando, o coeficiente de atenuação linear, ele, embora pareça uma probabilidade, né, ele não é uma probabilidade. Tá? Na prática, acaba sendo a probabilidade da luz bater numa parede e não atravessar a parede. É 100%, né?
embora que ela tenha um coeficiente de atenuação para a luz, daria para calcular, enfim, qual que seria? Seria 1 km², ou seja, por mais que a luz tentasse, ela ia sempre bater. Então, a gente pode ver aqui, deixa eu consigo apagar para a gente começar de novo. Então, o que eu posso ver é o seguinte, o que é o efeito Rayleigh, né? O efeito Rayleigh, ele é simplesmente elástico, você joga, bate e volta, tá? Aquela bolinha, bate e volta. Então, a radiação entra interage com uma molécula, enfim, com material e a mesma energia que entra é a mesma que sai, não acontece nada. É como se fosse um espelho, bate e volta. Tá? Então, o efeito Rayleigh, ele é muito acentuado, né? Muito possivelmente vai acontecer com energias bem baixas, né? Por exemplo, a luz bate e volta, que é energia baixa, tá? E ele vai perdendo a sua capacidade, sua probabilidade, à medida que a energia vai, a energia vai aumentando, certo? Uhum. Até um MeV. Depois de um MeV não existe? Não, depois de um MeV existe. Há uma chance de um fóton de altíssima energia bater e espalhar e voltar com a mesma energia? Mas ela é ínfima, porque esse fóton de alta energia, possivelmente ele pode fazer um fotoelétrico, a chance é 10 vezes menos que fazer uma absorção Compton, que é, sei lá, 2 vezes menos que um espalhamento Compton, e, bom, aí a soma dos dois daqui, certo? Então, é isso que a gente lê. Aí eu quero, isso aqui deve ser produção de par, que só começa a partir de um MeV. Isso aqui não está escrito, mas é produção de par. Então, claro que a produção de par, eu preciso ter a energia de 2 elétrons, né? 512, 1024. Então, assim, seria tipo impossível você ter liberação de pares abaixo de um MeV. Mas, pela regra do coeficiente de atenuação linear ou em massa, teoricamente seria possível, né? Porque ele nunca é zero, o coeficiente de atenuação em massa nunca é zero, ele sempre tem um valor. Então, se você tipo extrapolasse essa curva aqui, ele teria uma chance de você produzir par, só que não é factível porque você precisa ter uma energia mínima. Mas enfim, o outro lá que é a desintegração nuclear, não, é isso? Sim, que também tem. 15 MeV, com 15 MeV você bate no núcleo e você arrebenta o núcleo, né? Também, teoricamente, com um MeV você quebra o núcleo, mas na prática não acontece, você precisa ter 15, 20, 50 MeV, certo? O que seria, por exemplo, na radioterapia, você dizer assim, bom, se um MeV faz produção de par e eu tenho fótons de 5 MeV na radioterapia, 10 MeV na radioterapia, até acho que vai a 15, 18 MeV na radioterapia, então eu tenho produção de par dentro do corpo humano. Sim. É factível, mas não acontece. Se acontece é muito pouco. Eu teria produção de par e teria até quebra nuclear, desintegração nuclear por fóton de 15 MeV. É factível, há uma probabilidade de fazer isso pelo coeficiente de atenuação linear, mas com certeza se acontece é muito pouco, é infimamente, porque acaba acontecendo absorção Compton, enfim, espalhamento e outras coisas no meio do caminho. Uhum. Não, tá certo, eu consegui entender. É que eu nunca estudei esse tipo de gráfico na faculdade, aí só por estudos sozinha, no caso. Aí eu nunca tive a oportunidade de discutir com alguém qual era a relação desses coeficientes com os efeitos. Mas agora eu consegui pegar ali. Muito, muito obrigada. Tá. Não, de nada. E tu não foi a única, tá? Eu também aprendi só depois da faculdade, tá? Depois da faculdade que eu aprendi a entender, a ler, enfim. Tá? E ainda eu tenho que ver o tal do Yield, que o Yield ainda tem né? Que o Yield seria a proporção do... Mas enfim, que eu tive que estudar no doutorado, mas também não engoli muito. Pessoal, mais alguma questão aqui dos detectores? Alguma coisa que vocês queiram ver? Senão a gente passa para os semicondutores para concluir. Tá? Então deixa eu... Tá. Vou ser mais esperto, não vou fechar, porque senão depois demora para abrir. E... F5. Vamos ver se eu consigo fazer aqui.
Tá, então nós vamos ver agora. Tá, pular isso daí. Então, a gente viu câmara de gás, viu cintiladores, agora vamos ver semicondutores, né? Teoricamente, semicondutores são o suprassumo, né? O melhor dos melhores, tá? Então, veio da ideia do semicondutor, também chamado de estado sólido, né? Porque antes você tinha as válvulas, né? No tempo da guerra, da Segunda Guerra, né? Hoje em dia nós vamos ter Primeira Guerra, Segunda Guerra e agora nós temos a Terceira Guerra Mundial, né? Então, no tempo da Segunda Guerra, se usavam as válvulas, tá? Que era tipo as fotomultiplicadoras, né? E aí então foi inventado os diodos e os transistores, chamado de estado sólido. Então, o que é o semicondutor? Ele é, na realidade, um isolante, ele não é condutor, ele está mais para isolante, só que é um isolante tão fraco que facilmente ele vira um condutor. E como eu posso controlar isso, e essa é a grande vantagem, eu controlo quando ele é condutor, quando ele é isolante, digamos assim, que na maioria dos casos os semicondutores são usados como chave, liga e desliga. Então eu deixo passar corrente elétrica, tá ligado, ou eu bloqueio a passagem de corrente elétrica. Então isso eu controlo, tá? Eletronicamente, certo? Os principais que mais se usam, germânio e silício, né? Silício mais ainda, tá? Em 1950, algum esperto teve lá a ideia de, olha, quem sabe eles não detectam radiação, já que a radiação ioniza, se ele ionizar esse material, que é o semicondutor, libera o elétron, o semicondutor ele funciona com elétrons transitando dentro dele, então fecha a questão. Tá? Só que na época eles usavam temperatura muito baixa, certo? Então, hoje se consegue usar a temperatura ambiente, né? Então a gente vai comentar também um pouquinho sobre isso. Tá? Então aqui o pessoal já sabe, né? Condutores, as bandas de valência e condução se misturam. No isolante há uma grande diferença, né? de energia, só que também não existe o isolante absoluto. Isso aqui pode ser 1000 volts, se você der 1000 volts, o elétron pula e o teu isolante, a madeira que é isolante, vira condutora. Dá para ver quando o raio cai na árvore. Ela estoura não pelo raio, ela estoura porque a corrente elétrica passa, muita corrente elétrica gera muito calor e aí a água que está dentro explode, né? Esquenta e explode. Então, até madeira, se você der a tensão correta, você vence essa isolação. E os semicondutores trabalham com esse gap, ou essa banda proibida, né? Porque nenhum elétron pode ficar ali, ou o elétron está aqui, ou o elétron está aqui, né? Então, para fazer ele pular e virar um condutor na banda de condução, você tem que dar energia. Essa energia pode ser calor, pode ser luz, pode ser diferença de potencial, né? Pode ser várias, ou até radiação. Certo? A gente pula. Bom, aqui então, só para mostrar a questão de que a radiação vai entrando, vai liberando elétrons, e os elétrons então vão indo atrás do positivo, tá? Que seria aqui. Não parece, mas positivo aqui, eles iriam percorrer para lá. E também aqui mostra o seguinte, a questão do LET, né? Transmissão de energia por comprimento. Então, de acordo com a espessura que eu faço o meu semicondutor, eu consigo, então, captar mais ou menos fótons de alta energia. Certo? Eu vou voltar aqui no fim, eu pulei. Que é o seguinte, por exemplo, alguns semicondutores têm LET de 3,8 MeV por centímetro. Significa o quê? Que se eu tenho um fóton de 5 MeV lá da radioterapia, eu teria que ter perto aí de uns 2 centímetros de espessura, tá? 2 centímetros de espessura para que a radiação passe e interaja, porque se eu tiver 1 centímetro, ela passa e às vezes não interage, nem enxerga, tá? Então precisa ser mais grosso para ela parar aqui e interagir. Então a espessura é uma questão muito importante. No gás a mesma coisa, como eu falei, por que usam câmara de ionização, é mais comum para medir dose ambiente, porque a câmara de ionização geralmente é grande, tá? Não é que ela seja um pouquinho menorzinha assim, ainda assim é grande em relação ao semicondutor, tá? Porque o semicondutor geralmente, para um detector de mão, ele é pequenininho, uma moedinha, não é nada. Enquanto que um detector de
uma câmara de ionização, né, mesmo um Geiger-Miller da vida, às vezes é desse tamanho, ou é o tamanho de uma pilha, né, um pouquinho maior, então ele tem um tamanho considerável em relação àquela pilhazinha, aquela coisinha pequena do semicondutor. Tá? Então aqui a importância de ver a espessura como um fator de qualidade para a tua medida. Se eu for medir 15 MeV, eu tenho que ter uma espessura assim. Tá? Na medicina nuclear, os cristais têm ali na base de 1 centímetro, centímetro e meio, 2, porque eles trabalham com 500 keV, um pouco mais. Tá? Então não é cristal pequeno. Certo? Então, como você é sólido, né, você tem mais eficiência, claro, você tem muito mais átomos disponíveis, muito mais elétrons disponíveis para interagir e gerar corrente elétrica, em relação ao gás, que é muito rarefeito, né, menos denso. Bom, aqui só para ver, isso aqui você olha num stand, né, você acha isso aqui assim, puxa, que câmara de ionização grande, quanto maior a câmara de ionização, melhor. Mais volume, mais fácil de detectar. No fundo, não. Isso aqui é um detector. Isso aqui geralmente é germânio, HP, High Purity, alta pureza. Germânio de alta pureza aqui, uma moedinha, uma coisinha pequenininha. O resto tudo é nitrogênio líquido para gelar o germânio, detector de germânio, tá? Semicondutor de germânio. Aqui é um portátil, eu imagino quantos quilos deva pesar esse portátil. Então, esse aqui é o detector mais top que tem, certo? É só usado em laboratórios, né, de pesquisa, e eventualmente usina nuclear e coisas que às vezes você quer detectar coisas pequenas ou altas energias, enfim, aí você usa. Tá? Só para ver como é que funciona. Então, a gente já falou 18 mil vezes, você gela, né, você baixa a temperatura porque você tem problema de ruído eletrônico, que isso é comum em qualquer circuito, tá? Seu smartphone, seu computador tem ruído eletrônico. O que é ruído eletrônico? Naturalmente, com a temperatura, mesmo um semicondutor, ele tem elétrons ali que estão livres, que ficam andando para lá e para cá. Isso é confundido às vezes como sinal. Não é sinal, é ruído, não é informação útil. Tá? Então, por mais que você ache que a coisa funciona bonitinho lá, que o bit, que a imagem da internet está sendo enviada, não sei o que o monitor está mostrando a imagem, na verdade ele tem oscilações de número de elétrons que estão fluindo, etc, etc. Tá? Isso às vezes num detector é complicado, tem baixa corrente, baixa quantidade de elétrons, um elétron a mais ou a menos pode significar você ter 1%, 5% a mais, certo? Então você baixa a temperatura para diminuir esse ruído eletrônico. Tá? Não só do detector, isso aí também é um processo normal, né, de funcionamento, certo? Tem que cuidar, então, questão de defeitos também, né, certo? Ou seja, quando você produz o material, para cuidar que ele não tenha átomos estranhos lá, que não só o teu material específico, alguns semicondutores aqui com energia de ligação, e a mesma coisa, se eu consigo determinar qual é a energia necessária para liberar um elétron, e aí formar o par elétron-lacuna, né? E eu contar 1000 elétrons, eu sei que a energia do fóton foi 3.610, porque foram 1000 elétrons e cada elétron precisa de 3,6 elétron-volts. Tá? Elétron-volts também, né? Não está escrito, mas é... elétron-volts aqui também. Tá? E tem vários aqui, não só o germânio, né, o HPGel, o High Purity também, que é usado, o iodeto aqui de mercúrio, assim por arseneto de galho também é muito usado. Aí depois eu faço só um comentário sobre o brometo de talho, tá, que tem outros dados também, não sei se tem transparência. Então, o brometo de talho, que para uso comum, assim, corriqueiro, para comprar lá por $1.000 um detector, ele funciona a temperatura ambiente, que é a vantagem dele, certo? Em relação aos outros que são gelados. Novamente, a comparação do coeficiente de atenuação total, né? Não por faixas lá de fenômeno físico, também é a mesma coisa, mostrando que o brometo de talho, ele tem uma resposta
melhor que o silício, né? 10, quase 100 vezes melhor que o silício, né? A escala aqui é a escala logarítmica, 10, 100 vezes, quase 100 vezes, 50 vezes, e é melhor que o telureto de cádmio, umas, sei lá, 5 vezes melhor. Tá? Então, só para mostrar aqui. Tem uma região aqui que, eventualmente, se fosse o caso, pegaria, sei lá, acho que mamografia aqui nessa região, densitometria, né, que é antes do 100 keV, antes do 100. Nessa região, por exemplo, o telureto de cádmio é um pouquinho melhor, sei lá, 10%, 20% melhor que o brometo de tálio. Então, seria o caso, por exemplo, se eu quisesse fazer um detector específico para mamografia e no controle de qualidade da radiologia, quando você vai trabalhar com radiologia e com mamografia, como a mamografia a energia é mais baixa, os detectores são diferenciados, tá? Porque a energia é mais baixa, então a capa do detector que protege o detector, né, para você poder mexer, não quebrar, não estragar nem nada, a capa é especial e o próprio detector dentro muitas vezes é especial também para justamente ter uma qualidade melhor para a mamografia, que vai de 25 a 35, no máximo 40 kV. Então vejam como aqui eu consigo mostrar aqui, nessa faixa aqui, 10, 20, aqui seria já 30, né? Tortura. 10, aqui é 20, aqui já é... Eu não vou conseguir escrever isso. 30. Então, nessa faixa de 30, 40 keV, de repente, o telureto de cádmio seria mais indicado, porque ele é 10, 20% mais eficiente. Se eu já vou aqui para tomografia, que é 100, 150 keV, o brometo de tálio é melhor que o... E o pobre do silício sai para nada, né? Pode estar lá embaixo. É mais barato só, né? De repente, um detector mais barato. Claro que tudo depende de calibração, tá? Não é só, é mais eficiente, não, depende da calibração. Você pode fazer um circuito eletrônico, fazer tudo, calibrar ele numa boa e com isso conseguir um bom detector. Certo? Bom, depois tem mais umas informações do brometo de tálio, só para, enfim, para ilustrar, né, o que seria um semicondutor, algumas relações, enfim, algumas vantagens, né? E agora que eu vi aqui, só para terminar, então também, de novo, sempre lembrando, tá? Isso é muito importante, pessoal, porque eu mesmo já cometi esse erro no início, tá? Eu pego um Geiger-Miller, vai lá medir raio-x convencional, tá? Não vai funcionar. Aí pega o raio-x convencional, está calibrado para raio-x convencional, para mamografia, vai lá na medicina nuclear tentar medir. Não vai funcionar, certo? E aqui só para mostrar a capacidade do brometo de tálio quando mede 59 keV. Então a energia do pico é 59 keV, mas ele pode medir o 59 como sendo 55. Tá? Então ele vai vir 59, mas ele vai dizer que é 55. Vai vir 59, mas ele vai dizer que é 65. Ele tem um erro de 10. 10 em 60 e 59 é 16% de erro. Tá? Agora, se eu pegar o césio 137, que dá 662 de energia, manda fótons de 662, eu posso medir o brometo de tálio, pode medir esse 662 como sendo 670, tá? Como sendo 680. Ainda assim, ele vai ter um erro máximo de 5%. Então, veja a importância de calibrar, de saber qual é o erro da sua medida, se o equipamento é certo, se a espessura, de repente, se a espessura ou o volume da sua câmera está correta. Para medida de radiação de fuga, de cabeçote, a legislação pedia até dezembro, porque a legislação mudou, né? Tem que dar uma olhada, a legislação mudou para controle de qualidade agora no final do ano, mas ela pedia uma câmara de ionização, tinha que ser uma câmara de ionização, com um volume de 100 centímetros cúbicos, tá? Então, é uma câmara de ionização deste tamanho, que eu acho que só tem uma empresa que vende, tá? Ou poucas, desse tamanho, para medir, para justamente pegar a radiação em tudo que é lugar, etc.
Aí você vai lá com uma câmara de ionização desse tamanho, não pode. Tá? Tem que ser uma enorme de 100 centímetros, só para vocês verem a importância de ter o volume para medir. Então, você tem que ter o volume ou a espessura, como eu falava, eu quero medir 5 MeV. Se você tiver 1 centímetro só de espessura, o 5 MeV passa 50%, 80% e 10% só que vai interagir. Certo? Se eu tenho 5 centímetros, ele morre ali no meio e vai emitir a radiação. Correto? Tá? Deixa eu ver aqui, acho que os próximos transparências é isso. Então, pessoal, a princípio, no primeiro momento, era isso que eu queria fazer, esse resumão bem rápido, tá? Levantando os pontos principais, vocês têm as transparências para olhar, né, com calma, tem o vídeo onde eu explico as transparências, certo? Mas estou aqui à disposição para mais algumas dúvidas, tá? Antes de passar o trabalho. Eu também vou passar o trabalho e as dúvidas podem surgir também sem problema nenhum, tá? Mas só para ver ainda se tem alguém aqui com alguma questão sobre a cintilação ou, enfim, algum outro que eu tenha passado. O Eduardo vai e volta, né, Eduardo? Não sei se perdeu alguma coisa, está com alguma dúvida. Certo aí, Eduardo? Ok. Cristiane, Ezequiel, Alexandre, tudo certo? Alguma dúvida sobre conteúdo, sobre exercício? Eu vou botar mais uns questionários sobre esse material aí, tá? Só que agora os dispositivos não tem que fazer conta. É só certo ou errado, enfim, diferença entre os detectores. Eu vou fazer um juntando os dois, tá? Fazer um questionáriozinho no Moodle ali, porque pela nossa resolução, né, eu não cobro presença direto, né? Não é para se cobrar presença direto, mas é para cobrar essa presença, para contar como aula válida as atividades, né? Então tem que fazer alguma atividade com vocês. Então vai o questionário lá, né? Mas sem questões, assim, fácil, sem fazer em 15 minutos, coisa rápida, né? Tranquilo. Aí para vocês fazerem sobre os dispositivos, dá para, né, reforçar um pouquinho, né? Os conceitos. Certo, pessoal? Eu estou aqui disponível, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Aqueles que, né, têm os compromissos domésticos agora, né? Que eu sei como é que é, fazer janta para a gurizada aí, para as crianças e tal. Meu muito obrigado aí pela atenção. É bom a gente interagir um pouquinho, né? Ouvir a voz, ouvir o rosto de vocês e tal, é bom. Porque a gente está numa rotina meio chata, né? Só vejo a sogra e a cunhada todo dia, né? Porque as minhas filhas se trancam no quarto para estudar, para ver as videoaulas. A minha esposa também trabalhando na casa e coisas. E no fundo só fico vendo a sogra e a cunhada. Assim, pelo menos eu me distraio um pouco com vocês. Grande abraço, bom final de semana, bom descanso, se cuidem. E quem quiser pode ficar mais um pouquinho e tirar alguma dúvida, que eu vou ficar ainda ligado aqui no chat, tá bom? Até mais, pessoal. Abraço. Obrigada, professor. Abraço. Tchau, tchau.